dos nossos assuntos aqui na nossa sala é volta às aulas e Janeiro Branco. Você sabe o que se trata, o Janeiro Branco? Bom, a gente vai cuidar aí da nossa saúde emocional e também mental. E agora vamos apresentar as nossas convidadas. Muito bom dia para você, ela que é fonoaudióloga, mentora em voz e comunicação profissional, Luísa de Castro Olivan. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje. Aline, adoro também te receber aqui, que bom que você está de volta. Aline More, gente, ela é educadora há 20 anos, formada em letras e também em pedagogia, especialista em ética, valores e cidadania na escola e em psicologia clínica e institucional. É também escritora e lançou o seu livro e atua como capacitadora educacional e se dedica à saúde integral do professor por meio de sua identidade pedagógica. Bom dia, Cissa, bom dia a todos, bom dia, Luísa. É um prazer mais uma vez estar aqui com um assunto também tão importante e querido. Obrigada. Aline, vamos começar. O que é o Janeiro Branco? Muita gente não sabe sobre do que se trata, para a gente entrar no nosso assunto. Excelente a temática e essa pergunta, né? Quando a gente fala de algo, a gente precisa inicialmente saber o seu significado. O Janeiro Branco, ele é dedicado, né? Nós temos todos os meses do nosso ano tem uma cor específica como campanha para o trabalho, a conscientização de alguma coisa. E o nosso Janeiro Branco é dedicado à saúde mental. Então, nós estamos aí para romper fronteiras, nos dedicarmos a toda essa questão que ainda merece e requer tanto cuidado e uma ruptura de conceitos e de preconceitos, inclusive. Aline, a saúde mental e emocional é importante para todos nós, para a gente ficar bem com os nossos familiares, com os nossos amigos, no trabalho, em tudo. E no meio educacional, vamos focar aí. Como a Luísa falou, foi uma retomada tão difícil para todo mundo, principalmente para os professores, né, depois de um período aí da pandemia, o retorno à sala de aula, até a aula à distância. Como que é tratado o Janeiro Branco no meio educacional? Bom, Cissa, essa é lidar com a saúde do professor é uma questão tão delicada. É uma classe muito sofrida, vamos dizer assim, mas uma classe também muito forte. E a questão, assim, trazer o Janeiro Branco para dentro da educação é uma questão que envolve rupturas históricas. Porque a saúde mental, lidar com o mental e com o emocional, são coisas que são vistas ainda com muito preconceito. Mas nós somos seres humanos. Nós somos emocionais, é isso que nos torna cada vez mais capazes de viver em sociedade. A pandemia, ela acabou trazendo à tona aquilo que já existia, mas intensificando também essas questões. Então, o físico, será que é ele que reflete no emocional ou será que é o contrário? Aquilo que eu sinto no meu corpo, as expectativas que eu levo para a sala de aula, as dificuldades, os desafios que eu enfrento ao lidar com as crianças, com os outros professores, com a gestão, com o sistema educacional, será que é o meu corpo que está respondendo a tudo? Então, lidar com o Janeiro Branco dentro da sala de aula mostra que nós carecemos urgentemente de olhar para o outro com mais humanidade, de observar as nossas formações, quem nós somos, do que somos constituídos e, inclusive, quem eu sou na sala de aula. Então, a identidade, ela faz com que nós sejamos alguém. Mas será que eu sei quem eu sou? E lidar com o Janeiro Branco, a saúde mental, a saúde emocional, ela lida exatamente com quem eu sou no mundo. Só que essa identidade, ela também precisa ter pertencimento dentro da educação. Uma das coisas mais relevantes nas minhas capacitações de professores é quando eu pergunto para ele: por que você se tornou professor? E aí as pessoas olham para mim com um olhar estranho. É o estranhamento que eu busco, porque tudo é estratégico. E esses professores falam:
porque eu gostava da área, sempre gostei de tal coisa, sempre gostei de criança, mas o pedagógico, na verdade, ele acaba caindo um pouco por terra. E isso tem muita relevância, inclusive, com a questão da didática, o porquê você está ali dentro e lidando com esses seres humanos. Então, quando a pandemia iniciou, o trabalho remoto, a dificuldade que foi encontrada, ela nos diz muito. Por que foi tão difícil? Porque nós estamos tão presos àquela coisa mais tradicional e o porquê é tão difícil mudar. E a saúde mental, ela está relacionada às mudanças. Aquilo que me dói é aquilo que precisa de transformação, mas a transformação requer também abertura para que ela ocorra. E isso é muito desafiador. E até a transformação, ela é dolorida. Muitíssimo. Ao novo, né, Luísa? Meninas, agora a gente tem um depoimento da Rita Afonso, ela que é professora de linguagem do Ensino Fundamental 2, médio e também pré-vestibular há 20 anos. Rita. Olá, bom dia a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui hoje, né, essa mesa redonda, junto com a Aline Mori, para falar um pouquinho aí da questão do Janeiro Branco, o retorno às aulas. E quando eu penso assim na questão, né, desses meses tão importantes para a gente falar de sanidade mental, Janeiro Branco, a conscientização, né, não só do tratamento, mas da inserção de políticas públicas que atendam essa demanda da sanidade mental, principalmente dos profissionais. A gente pode falar de inúmeras situações, né, de desgaste, síndrome de Burnout, ansiedade, né, os transtornos. E eu vejo assim que a educação, ela é um bichinho que morde a gente se apaixona, mas existe aí um caminho árduo do professor, do docente, que se envolve inteiramente. Então, se a gente for pensar aí a vida desse docente, muitas vezes em 2, 3 escolas, essa demanda maluca, que é a profissão de um docente, aí a gente começa a tentar fazer essas analogias pensando assim, que cada local, cada escola, quantos indivíduos por dia esse sujeito ele atende, né? Levando em consideração que, em média, uma escola privada tem 20 alunos, a 23 por sala, mas um colégio público pode ter até 45. Como é, né? É um indivíduo só para lidar com vários, né? Várias demandas, vários sujeitos diferentes, graças a Deus, né? Porque somos individuais, mas hoje eu vejo que existe um amparo quase, na verdade não existe, né? Inexistente esse amparo. E estou falando de escolas privadas também. Então, hoje se carece de um profissional para ajudar esse docente, que tem inúmeras demandas. Não dá para falar sobre, né, Janeiro Branco, condição de saúde mental, sem a gente citar a pandemia. Não tem como não falar sobre a pandemia. E tudo isso, né, esse sujeito docente pós-pandêmico, que teve que lidar com essas inserções tecnológicas, com novas ferramentas, olha, que legal. Mudamos todo esse ciclo, né? Eu estou há 20 anos na educação e eu posso falar para vocês que eu nunca vi algo tão difícil como foi a pandemia. Aline, a Rita falou aí antes desse esgotamento, desse estresse, desse esgotamento mental, emocional. Dá para a gente falar em prevenção? Prevenção, acredito na prevenção como tudo, Cissa. A prevenção, ela é vida. Porque o professor, na verdade, ele chega na sala de aula, ele sai da universidade, da sua graduação, solto no mundo, vamos dizer assim. Então, diferentemente de muitas áreas, a Luísa é fonoaudióloga, pode até complementar essa minha fala, né? Mas muitas especialistas, a fono, a psicologia, o profissional, ele sai dessa educação, dessa formação, né, acadêmica dele, sabendo que existem possibilidades, linhas para se seguir. E isso faz uma associação de motivo, motivação e prática. O docente, na verdade, ele sai da sua licenciatura sem saber que linha pedagógica ele segue. E essas linhas pedagógicas são filosóficas, elas existem.
Eu trabalho com os verbos pedagógicos, que são, na verdade, os seus motivos que geram a motivação para que você tenha um pouco mais de saúde e de tranquilidade na prática da sua profissão. Porém, isso não é trabalhado ainda na graduação. O professor sai dessa faculdade, dessa universidade, da licenciatura, e adentra a sala de aula após os estágios obrigatórios apenas de observação. E que, na verdade, cientificamente já comprovado através de pesquisas, que esses estágios são simplesmente momento para que ele tenha certeza de que ele vai seguir aquela área, porque muitos chegam a desistir nesse momento. Isso não serve para mim. Eu não vou para a sala de aula para essa existência conturbada que acontece. E os estágios, na verdade, eles precisam de reformulação, assim como tantas outras coisas no mundo e em todas as áreas. Mas a didática na formação do professor inicial precisa acontecer, para que ele saiba o que ele vai fazer. O meu propósito em sala de aula, isso é a melhor prevenção, como origem, não como uma remediação. A remediação é realmente a gente buscar, quando essa formação inicial não nos permite, né, ainda não chega até nós, saber que o conhecimento, o pedagógico, o aluno é o foco na sala de aula. Embora a gente muitas vezes se esqueça disso. Por quê? Porque nós estamos tão sobrecarregados que as nossas dores, os nossos fantasmas acabam sendo ainda mais, tendo maior espaço. Mas quando a gente trabalha essas questões, com a relação, inclusive, né, ao depoimento da professora Rita, que inclusive eu conheço, uma profissional maravilhosa, né, muito, muito feliz de ver o depoimento dela. Quando a gente fala de esse acolhimento com esse professor, nós estamos falando também do trabalho do gestor pedagógico. Ele precisa estar formado para isso. Ele precisa ter esse embasamento para saber acolher, porque acolher o próximo não é fácil. A gente precisa, então, ter como prevenção um autoconhecimento muito forte, que está relacionado à educação e, consequentemente, dessa maneira, ter empatia com as dores alheias, tanto com os professores, com as famílias e, consequentemente, com os alunos, que são o foco desse processo. Desde que eu comecei aqui no programa, eu tenho percebido, notado isso, que autoconhecimento é a palavra-chave. Para você que está chegando agora no nosso Tá Com Tudo, hoje estou recebendo nossas convidadas, a Aline e a Luísa. Estamos falando sobre volta às aulas e também sobre o Janeiro Branco, a saúde mental e emocional dos nossos professores. Aline, quando o professor ele sente aquele esgotamento físico também, além do emocional e mental, ele tem aquela chavinha e fala, não, é hora de dar um tempo. Em que momento isso acontece e é melhor ele ficar quietinho, se restabelecer, voltar ao centro? Cissa, quem dera nós tivéssemos um grau maior, né, um número maior de colegas profissionais da educação que sentissem esse momento com um pouco mais de tempo na carreira, mas por experiência, por convivência, nós ainda temos muitos colegas que entram na profissão já dessa maneira. Então, como uma experiência própria e muito pessoal, quando eu disse a alguns professores que me deram aula no ensino médio, que eu gostaria, que eu estava levantando a hipótese de fazer letras, eu senti desses colegas, né, hoje colegas de profissão, você vai fazer o quê? Você vai se tornar professora? Não faça isso, não. Isso já traz uma carga historicamente para nós. Então, é uma questão muito importante nós pensarmos que esse esgotamento, quando ele começa? Eu convivi com muitos colegas em sala de aula da graduação que já vivenciavam esse costume, vamos dizer assim, por ser um costume cultural nosso, de que a educação no Brasil não funciona. De que nós vamos nos deparar com esses desafios que são muito maiores do que os sucessos. Então, esse esgotamento, né, o conceito desse esgotamento é uma questão muito importante de pararmos, né, para pensar, para levantarmos essas hipóteses do porquê isso acontece.
Por que nós vemos a educação dessa maneira? Isso traz para dentro do próprio professor já uma carga emocional. É uma crença. Já. É uma crença enraizada porque os desafios acontecem. Mas quando nós lidamos com esses porquês, esses motivos e motivações, por que eu permaneço? Por que você casa? Quando eu faço essa pergunta em formações, capacitações minhas também, a resposta é muito interessante. Porque eu queria ter filhos, porque eu queria um companheiro, porque eu queria sair de casa. Muitos colegas falam, eu casei porque eu gostaria de sair da minha casa, e foi a porta que eu encontrei. E aí eu faço essas comparações com a educação. Falei, você quis se tornar professora para mudar o mundo, mas a sua prática em sala de aula pedagógica não condiz com isso. Então, esse caminho coerente entre o porquê, o como e o resultado são extremamente importantes para que a gente entenda essa carga, senão é muito difícil. A gente tem a crença, exatamente a crença, de que a carga faz parte da nossa profissão, mas ela não precisa fazer. Essa crença, ela é complicadíssima e ela é triste a educação no Brasil não funciona. Então, é tão diferente falar que é professor, por exemplo, nos países asiáticos, onde são valorizados, e é valorizado. Eu me lembro até hoje da minha professora Gildete, lá em Morro Agudo, que me ensinou a ler e a escrever, e sou tão grata a isso, né, por esse feito, é tão importante na vida da gente. Isso daí, Cissa, como uma complementação, quando a gente faz essas comparações, nós estamos negligenciando a nossa origem, a cultura daquele país, a cultura daquele local. Nós não somos outros locais. Então, será que daria certo aquele método aqui? Nós temos métodos próprios, nacionais, que são valorizados fora. Né? E não estamos falando de questões políticas, estamos falando de questões culturais. A cultura de buscar fora aquilo que nós precisamos encontrar como uma identidade própria. Está bem aqui. Bem aqui dentro. Mas o sentido é tão deturpado que fica cada vez mais desafiador entender os porquês. Então, essa questão que você traz, quando eu me lembro de um professor e lembro com carinho, é isso que me motiva a continuar. Então, essa tristeza que eu enxergo dentro da educação foi o que me motivou, inclusive, a fazer a pesquisa que eu fiz, né, que resultou no meu TCC da psicopedagogia, voltada para a formação inicial, associando o fracasso escolar a essa questão da graduação do professor, e que me motiva, inclusive, a continuar. Né? Eu sou muito feliz e gostaria que isso fosse uma questão cada vez mais propagada, que fosse vivenciada por mais colegas, porque a gente fica à base da intuição, infelizmente. Luiz, observando a Aline falando, ela fala sorrindo, sim, uma doçura. Aline, você é dócil, é gostoso, uma professora, né? Mas quando eu ouço uma pessoa falando assim, eu trabalho com comunicação, e eu uso, a voz é meu instrumento, é um dos meus instrumentos para poder realizar isso, a minha atividade. Ah, Cissa, eu não tenho voz boa. Existe o que é voz boa, Luísa? Para mim, chega muito para a mentoria, não só professores, mas outras profissões também, com essa queixa. Ah, eu não gosto da minha voz, eu não acho a minha voz boa. O que é se não achar a voz boa? Então, logo que essa pessoa chega para mim, a gente vai investigar qual é a percepção dela, da voz dela que ela não gosta. Então, às vezes, é porque ela não tem muita expressividade, diferente do que você comentou da Aline, que sorria, que conversa com a face, que se expressa. Às vezes é isso, ela é muito séria, ela não mexe muito a boca. Então, ela acha que é a voz, mas na verdade não é a voz, é a expressividade dela. Às vezes é realmente porque a voz dela é muito monótona, é reta, não tem variações de entonação, então fica uma voz chata e ela percebe que as pessoas vão ficando cansadas de ouvi-la, ela vai observando, mas ela não sabe o que fazer diante disso. Pode ser também uma questão de frequência, que a gente até brincou aqui anteriormente, de uma voz muito estridente, uma voz muito grave, que acaba deixando a pessoa assim com vontade de dormir. Então, nós temos que olhar o todo, mas normalmente tem a ver também com o emocional de a pessoa não estar num momento bom com ela. Então, quem sou eu? O que a minha voz tem a ver comigo?
Então, se a voz da Aline é doce, provavelmente ela é uma pessoa doce. Se ela tem uma voz doce, mas ela não se considera doce, ela acha que não tem nada a ver com ela, a gente tem que olhar para isso, para a gente alinhar a voz à personalidade da pessoa e isso gerar para ela um bem-estar, para ela se sentir bem com ela. Poxa, a minha voz combina comigo. Isso é muito importante, né? Várias carreiras são prejudicadas pela voz. Acontece muito de você olhar para uma pessoa, primeira coisa, nunca viu. Você olha para a pessoa, você já vai imaginar como é a voz dela, sem querer. O rádio tem muito isso. E a Luísa tocou nesse ponto, Aline, né, de como que o nosso entorno, o nosso ambiente que nós estamos inseridos, ele influencia no nosso timbre, na nossa comunicação. Quando a gente fala com criança, professoras aí de crianças, né, que trabalham com crianças, a gente tem uma tendência a falar de uma forma mais dócil. Imagina, falar toda sisuda com criança, não combina, não é? Exatamente. Que delícia, assim, esse seu comentário, essa sua abordagem, Cissa, porque nós temos, assim, a criança, se ela é uma criança típica, né, que é aquilo dentro do socialmente esperado, que também é uma outra ruptura que precisamos, né, abordar de todas as formas, nós temos um tipo de comportamento, um tipo de fala, um tipo de impostação de voz. Quando nós lidamos, então, com pessoas e crianças, às vezes adultos, que são atípicos, que estão fora, né, de um determinado padrão, que também não deveria existir, né, deixando muito claro, nós temos essa tendência a falar de uma forma mais assim, como se ela fosse, sei lá o quê. Vamos fazer aí uma brincadeira com o que não é de brincadeira, na verdade. Então, essa é uma pegada que é extremamente relevante para a gente pensar e refletir a respeito. O que é que eu estou levando para essa criança? Então, quando eu lido em sala de aula com a educação infantil, muito sisudamente ou muito docilmente, por que não o equilíbrio? O que é o equilíbrio? O que é a verdade? O que é a humanidade? Eu adorei, assim, associando, né, sendo humana e associando a razão e a emoção, as novidades sobre o Grey's Anatomy. Eu tenho, assim, 1000 ressalvas com relação ao desenvolvimento, à abordagem do seriado, mas eu sou muito fã, eu adoro. Assisto e já assisti a 18ª temporada inteira. É fã mesmo. Sou fã. Ele não brinca, O que eu adoro, Cissa, é que nesta nova temporada, né, a última que saiu, não a que já estreou fora e já me causou muita curiosidade, inclusive, é com relação à educação dos aprendizes dentro do hospital. Eles estão tratando com mais humanidade os alunos que estão ali em residência. Então, passou-se a 18ª temporada inteira falando como que nós vamos ensinar após a pandemia, com tantas questões emocionais, falando sobre o Janeiro Branco. Tudo nos ensina, inclusive a forma com que nós nos comunicamos. E isso está sendo tratado, inclusive, dentro desse seriado. Né? Então, eu acabo me emocionando, emociono mesmo. Feliz, então, com a novidade. Adorei a novidade, amei aqui, né, o quadro e adorei saber, né, já a respeito, né, dessas questões todas. Então, olha só, né, como nós vamos associando, como nós vamos nos comunicando com tudo e a forma com que eu falo com o próximo realmente. Eu consigo ser firme sem ser sisudo. Mas isso é uma questão de personalidade, né, como a Luísa trouxe, e às vezes não só de personalidade, mas do momento que eu vivo. Então isso é muito relevante dentro da nossa profissão e desse cansaço e dessa carga toda que nós temos. Mas o profissional da voz precisa, né, cuidar da voz, porque é um carinho para com o outro. E uma coisa que eu achei muito bacana que a Aline trouxe é a questão da empatia. Muitas vezes o pessoal procura a fono porque está com a voz rouca, a voz não está bacana. Mas quando a gente fala de comunicação, a gente treina também a empatia. Então, adaptar a voz ao outro, o tempo de fala, o que é mais importante, o conteúdo. Então, esse olhar carinhoso, tanto para os estagiários quanto para os alunos, é muito importante, para que a sua fala realmente tenha o papel dela, que é chegar ao outro, comunicar ao outro e ter uma troca. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, a comunicação é o jeito que eu vou falar.
vou ficar treinando lá na frente do espelho. Mas não é só isso. É esse treino somado ao ouvir e prestar atenção no outro. Essa relação que vai gerar uma comunicação efetiva, é perceber o que o outro precisa. Por isso o desafio do professor, porque é uma sala de aula cheio de aluno. Então tem aluno que está prestando atenção, tem aluno que não está, tem aluno que é mais agitado, tem aluno que é mais quieto, você não faz ideia se para ele está tudo bem ou não. A gente tem que prestar atenção em todos os perfis dentro de uma sala de aula, com um conteúdo a ser dado, com um monte de demandas. Então é um desafio mesmo ser professor, mas ele é muito bonito quando você se conecta com tudo isso. Aline, minha querida, você sabe que você tem que voltar aqui sempre, né? Volto sempre, só dá um sussurrinho que eu escuto. Muito e obrigada. venho com muito carinho. Muito obrigada, viu, por essa pauta tão boa que quer falar aí sobre a saúde mental e emocional Janeiro Branco. Exatamente, que tenhamos saúde, respeito para conosco mesmos. E, Luísa, agradeço imensamente a sua fala a respeito desse cuidado da voz e o nosso real instrumento. Porque quando a gente fala de saúde, para finalizar, Cissa, nós muitas vezes vamos ao médico com uma dor de garganta, com uma pequena infecção, alguma coisa que está incomodando, mas a gente muitas vezes escuta, não, você tem condições de dar aula, porque o giz e a lousa permanecem em evidência no lugar da nossa voz. E isso também negligencia a nossa saúde mental e emocional. O meu instrumento de trabalho enquanto professora, comunicadora, é a minha voz. Seu Instagram, Aline? Aline Mori Psicopedagogia. Segue lá, viu, gente? Aline, porque é show de bola. Gente, ótimo dia para vocês. Bom feriado amanhã. Igualmente, Cissa. Obrigada por tudo.